Será que o seu maior aprendizado pode ser o desafio com a vibração 6? Então eu vou te dar 5 sinais que você pode detectar na sua vida e de repente você pode até fazer alguns ajustes caso você tenha um desafio com a vibração 6. A vibração 6, ela está muito relacionada com relacionamento, lar, família, a questão mais emocional. Mas aguenta aí que eu vou já te dar os 5 sinais dessa vibração com desafio 6. Bom, começando pelo seguinte, o mapa é um direcionamento, é um guia, como eu falo em todos os vídeos, e é só um guia para que você possa se orientar, o que você veio fazer no planeta, quais são as suas características, e o vídeo de hoje é relacionado com os desafios. Um desafio pode ser um desafio maior, como pode ser desafios menores, mas não importa, é um aprendizado e 5 sinais que você possa de repente ter essa característica. Você pode ter essa característica no positivo, no negativo, na extrapolação ou no bloqueio. Qualquer uma delas, ou melhor, tirando apenas o positivo, né, que seria o mais adequado. O restante é legal que faça um ajuste. Mas o ser humano tem o hábito de transitar aí, né, entre positivo, negativo, extrapolação, então oscila muito. Então, o primeiro sinal em relação a vibração 6 em desafio é a dificuldade ou desconforto em demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Isso é muito comum para quem tem a vibração 6. Então a pessoa ela é um pouco mais fechada nesse sentido, ela tem uma dificuldade da interação em relação a esse carinho, a esse afeto. Isso, se caso estiver no bloqueio ou na extrapolação, como eu disse, ou no negativo, o ideal é que você preste atenção. Todas as pessoas podem e devem ter uma troca em relação ao afeto. Eu não estou falando só do afeto em relação ao afetivo propriamente, né? Mas pode ser um afeto em relação à amizade, à família. Então essa troca ela acaba sendo saudável. Então presta atenção, se você tem essa dificuldade ou esse desconforto, tenta se abrir um pouco mais, tenta entender, eu não consigo, já tentei. Então procura ajuda, procura algum suporte para que você possa compreender essa característica e isso pode ser não só na numerologia que você vai entender. Se você tiver um outro tipo de acompanhamento, com outro tipo de profissional, mesmo que não seja um numerólogo, você pode conseguir trabalhar essa questão do seu emocional. Um segundo sinal que você possa ter esse desafio com 6 ou de repente um 6 que não esteja bem no positivo é a dificuldade ou desconforto em cozinhar, arrumar a casa, em dar atenção ao seu lar. Principalmente em relação, por exemplo, a cozinhar. Aí você fala assim, mas eu não tenho tempo para isso. Tudo bem, mas às vezes você fazer algo é importante, porque isso é um treino. Ou você cuidar da casa, não exatamente você fazer a faxina, mas você dar atenção à casa, você manter a casa em uma ordem, em uma organização, em uma harmonia satisfatória para que você possa viver bem. Então esse é um segundo sinal que de repente você possa ter um desafio com 6. Então se você tem esse desconforto, como eu disse no item, né, no sinal anterior, procura um suporte, vai não contra a sua vontade, mas tenta entender por que às vezes você tenha dificuldade. Vamos supor que você não tem 6 no seu mapa, então você não vai ter desconforto. Se você tem 6 e está no positivo, também está tudo bem. Então você não vai ter que dar toda aquela atenção, mas também não vai ter desconforto. Então, se existe um desconforto, existe um desafio, existe um aprendizado. O terceiro sinal, ele está muito relacionado com o primeiro, que eu disse que é demonstrar afeto. Então, esse terceiro sinal, ele tem desconforto com relacionamentos. Então, a questão de relacionamentos é muito desconfortável. Você, né, aquela história de afeto, de carinho, você não gosta, né, de pessoas pegajosas, mas não exatamente pegajosas, é dentro do normal, da troca, do toque, da sensação. Então não é só relacionado também a isso, tem a questão das parcerias, da dificuldade de compartilhar. Então se você tem desconforto com relacionamentos, pode ser que você tenha aí um desafio com 6. Claro que o 2 também tem uma relação muito grande em relação a esse desconforto com as parcerias. Eu até vou deixar na descrição também um vídeo para você ver o desconforto, né, ou o aprendizado com a vibração 2. De repente você não tem o 6, mas você tem o 2. Mas o 6 também traz muito essa característica da dificuldade ou desconforto com os relacionamentos. E o quarto sinal, que é complemento do sinal anterior, esse quarto sinal também pode ser ao contrário do que foi o sinal anterior. Muitas vezes você no relacionamento, se você tem um desafio com 6, você tem aquela dificuldade, você quer ter uma certa distância, você não quer, né, aquela proximidade muito grande, porque é um aprendizado e você precisa aprender a lidar com essa característica. Esse quarto sinal, muitas vezes você está, né,
com o aprendizado 6, mas na extrapolação. Então você acaba se tornando uma pessoa possessiva. Lembra, o 6 é harmonia, é equilíbrio, é tranquilidade. E aí quando ele está, o 6, né, mesmo em aprendizado, às vezes está na extrapolação, porque pode acontecer da pessoa ou de você, né, que tem essa característica, você usar ele de uma forma excessiva e você começa a se tornar uma pessoa possessiva, não só com pessoas, mas com tudo que é seu. Então o 6, ele é a harmonia. Sim, você tem que cuidar, você tem que dar atenção, você tem que dar carinho, mas isso em excesso vira uma possessão, isso vira um apego em excesso, isso também não é saudável, então você precisa começar a prestar atenção. Opa, estou sendo uma pessoa possessiva, recua, começa a entender como isso funciona. E eu reforço, muitas vezes uma pessoa sozinha, ela tem dificuldade de encontrar o caminho mais adequado para você viver dentro de uma harmonia, então procura suporte. Eu faço os atendimentos em relação às terapias, em relação à numerologia, em relação ao mapa, mas eu já tenho um profissional que eu trabalho essas informações, então ótimo, leva essa informação para esse profissional para que possa trabalhar essas questões, e isso vai te ajudar a viver de uma forma bem melhor com você e com as pessoas. Um quinto sinal que é normal, e essa vibração 6, quando ela está em desafio, é muito comum a pessoa ser uma pessoa dramática. Lógico, se você fala assim pra mim, mas se a pessoa tiver uma alma 6, ela também é dramática? Sim, se ela não estiver no positivo. Mas é mais comum quando a pessoa tem vibração 6 em desafio, de ser uma pessoa dramática. Por que dramática? Porque ela quer atenção. O 6 tem a necessidade do afeto, do carinho, da atenção, e às vezes, como está em aprendizado, a pessoa ela tem uma dificuldade de como fazer para chamar a atenção da pessoa. Presta atenção nisso. Como chamar a atenção da pessoa para que eu tenha esse afeto, para que eu tenha esse carinho. E aí a pessoa, não sabendo como fazer isso, ela faz um drama. Por quê? O drama chama a atenção. É igual uma criança quando ela quer atenção e ela não tem, o que ela faz? Ela faz bagunça, ela faz birra, justamente para que ela tenha atenção. Aí você fala, mas a pessoa faz isso conscientemente? Vou fazer um drama aqui. Não, ela não vai fazer conscientemente. Acontece simplesmente de ela encontrar esse caminho meio que instintivamente para que ela consiga ter o que ela precisa. E o drama não é uma forma mais saudável, mas é um caminho que a pessoa encontra. Então, se você entende, você não vai usar o drama, você vai realmente usar uma forma mais saudável de chamar atenção e de exercitar e de vencer esse desafio. Mas tem esse lado, como eu já disse agora há pouco, se você é uma alma 6 e você tem essa dificuldade, então quer dizer que o 6 não está muito no positivo. O 6 ele precisa fazer alguns ajustes. Claro que tem toda uma estrutura, como eu sempre comento, né, de 13 números no mapa que podem influenciar. Então dá uma verificada, de repente pode ser até outra vibração que está atrapalhando ou interferindo nessa vibração 6, nesse seu aprendizado, ou como eu disse, na alma 6. Mas quais são as características da alma 6? Porque a alma 6 é a motivação, né? O que eu vim fazer no planeta, é a minha alma. Então, teoricamente, eu teria que ter uma facilidade. Então, quais são essas características? Como lidar com uma alma 6? Vai nesse vídeo que você vai entender como que é uma alma 6, quais são as características e o que você pode fazer de ajustes. Caso tenha ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Se quiser saber sobre outro assunto, também deixa aí que eu vou fazer com certeza. E até o próximo vídeo. Fui!